Não tem o Chega hoje outra responsabilidade e que deveria impor outro tipo de manifestação que não esta que acabámos de ver? Bom, o direito de manifestação é um direito constitucionalmente previsto e, portanto, não vejo nenhuma razão para que um partido político, seja ele o líder da oposição ou com uma representação inferior, deva ver de alguma forma limitado o seu direito de se manifestar. Em particular, quando nós temos aqui uma situação de realmente o Presidente da República estar a receber um Presidente do outro Estado e que se nota aqui que nós não temos rigorosamente nada contra o povo brasileiro. Aliás, nós estávamos ao lado de muitos brasileiros que estiveram connosco nesta manifestação, eles também bastante revoltados com esta recepção que estava a ser feita a Lula da Silva, que é verdade, é presidente do Brasil, mas também é verdade que foi condenado em primeira e segunda instância por crimes de corrupção. O STF depois veio realmente a reverter a decisão, mas não com base numa análise material daquilo que eram as acusações que Lula da Silva estava a ser indiciado e que foi efetivamente julgado. E, portanto, nós temos aqui uma situação com a qual estamos frontalmente em desacordo, que uma boa parte dos brasileiros em Portugal também estão frontalmente em desacordo e achámos que era, obviamente, oportuno dar voz a essas pessoas e hoje organizar uma manifestação que foi pacífica, que aconteceu ao lado de uma outra que tinha um objetivo absolutamente contrário e, portanto, não vemos razão para não o fazer. A questão é que é o presidente de um país irmão, mais do que um país amigo. Estão 600 mil brasileiros em Portugal, teríamos que fazer uma contabilidade de quem apoia o presidente Lula ou não, com quem nós temos relações comerciais, de amizade, culturais, todas e mais algumas, e se isto não é um bocadinho uma afronta. Eu estou aqui a medir as palavras, porque também não é todos os dias que eu vejo André Ventura de t-shirt com algemas na mão. Não é muito violento o próprio protesto? O protesto foi absolutamente pacífico e volto a referir que nós estávamos com cidadãos brasileiros ao nosso lado, portanto, eles próprios que vivem cá, muitos deles, alguns tiveram a oportunidade também de falar na nossa manifestação e tiveram a oportunidade de falar da sua revolta precisamente porque se sentiram que graças às políticas de Lula da Silva, à forma como ele dirige o seu país, às questões relacionadas com a corrupção, com a insegurança no Brasil, que eles se viram forçados a sair do Brasil e a vir procurar uma vida melhor em Portugal, onde foram recebidos, onde foram perfeitamente bem recebidos, são pessoas que trabalham, são pessoas que estão inseridas e com as quais nós não temos nada contra. E, portanto, não vejo que tenha sido uma manifestação de forma nenhuma violenta, é uma manifestação de apoio ao povo brasileiro, não contra o povo brasileiro, é contra realmente o chefe de Estado, mas efetivamente é contra essa pessoa e não contra mais nenhuma das outras pessoas. Calculo que nessa lógica o Chega tem ideia igual sobre Jair Bolsonaro. Não estivesse ele preso? Eu não consegui perceber, pedia que repetisse, por favor, só a pergunta. Estava a perguntar se tem opinião igual sobre Jair Bolsonaro. Bom, as circunstâncias da detenção não são as mesmas, não é? Temos que ver o que é que estava em causa quando foi o processo de Lava Jato. São circunstâncias distintas, com crimes que estão em cima da mesa muito diferentes. Lula da Silva foi condenado em primeira instância e em segunda instância, portanto foi confirmado e até foi aumentada a pena na segunda instância e, portanto, eu não acho que seja necessariamente comparável uma situação e outra situação. Melindra a nossa relação com o Brasil, esta manifestação, este protesto, a oposição do líder da oposição? A injúria, a brutalidade e a falta de sentido de Estado caracterizam a extrema-direita não apenas em Portugal, como na Europa e no mundo. E aquilo a que assistimos hoje foi um exemplo muito concreto de como um partido político e um líder partidário no nosso país não compreende a importância das relações bilaterais entre Portugal e o Brasil. E, portanto, o Presidente Lula disse que seria uma porta, Portugal é uma porta na União Europeia. Nós temos interesses estratégicos profundos, para além, naturalmente, de uma relação histórica e de laços profundos do ponto de vista cultural e do ponto de vista social. E os interesses portugueses prendem-se, desde logo, com a comunidade portuguesa que reside no Brasil. Depois, também, de profundo respeito, diria eu, pela comunidade brasileira, que é significativa, que já hoje reside em Portugal. E acrescentaria a isso as novas oportunidades que esperamos, nós, pelo menos eu espero, o Mercosul vai trazer do ponto de vista da cooperação e da relação comercial entre Portugal e o Brasil.
Não compreender ou não conseguir enquadrar a visita do presidente Lula à luz desta realidade é não saber servir o país. Agora, a mim não me surpreende que a extrema-direita ataque os democratas, porque eu considero o presidente Lula da Silva um democrata. Isto não significa que eu esteja de acordo com ele em tudo aquilo que, enfim, em toda aquela que é a sua ação política. Nem me compete fazer essa avaliação, porque não sou um cidadão brasileiro. Posso ter uma opinião sobre a matéria. Mas procuro não interferir naquela que é a realidade da justiça brasileira, como ainda há pouco tivemos a oportunidade de auscultar. Parece agora que há até deputados ou forças políticas que se querem sobrepor à realidade do Estado de Direito de outros países. E isso tem que ser, do meu ponto de vista, condenado abertamente. Porque uma das características também das forças políticas mais à direita, de extrema-direita, como é o caso do Chega em Portugal, é também o da relativização ou do enfraquecimento do Estado de Direito. E, muitas vezes, com meias-verdades, procuramos enganar as pessoas. Foi aquilo que aconteceu sistematicamente quando se tenta aludir ao presidente Lula como alguém que devia estar, neste momento, privado ou coartado das suas liberdades. Pensar isto afetou a recepção ao presidente brasileiro? Afeta? Mas que é um episódio triste, porque nós na política temos de nos dar ao respeito. Temos de prestigiar as instituições. Eu fiquei triste por ver o deputado André Ventura fazer aquela figura, porque, efetivamente, vestir uma t-shirt branca e brincar para Belém aos meninos grandes é uma garotada que é difícil de aceitar e que revela impreparação, falta de sentido de Estado para o exercício de funções governativas. Repito, digo isto com tristeza, porque tenho até alguma simpatia pessoal pelo Dr. André Ventura. Mas eu tenho que responder aqui ao que ambos disseram. Não posso deixar passar em branco esta questão de se sentir vergonha porque André Ventura vestiu uma t-shirt e foi para uma manifestação, ou de João Torres a dizer que seriam, portanto, que o Chega estaria a atacar democratas. E, portanto, há uma coisa que nós sabemos. Para nós, vergonha não é vestir uma t-shirt e estar numa manifestação absolutamente legal, absolutamente pacífica e constitucionalmente prevista. Vergonha é estar a apertar a mão a um cidadão que esteve a roubar o povo brasileiro, que o fez descaradamente, que o fez de forma notória e que toda a gente sabe. Aquilo que eu mencionei há pouco foi absolutamente factual. Houve uma condenação em primeira instância, em segunda instância, e o Supremo Tribunal Federal brasileiro acabou por inverter a decisão com base em questões formais e não materiais. O presidente Lula está em liberdade. Não houve de acordo aquilo com o que se diz Estado normalmente, de Direito e a Justiça inocentação da República. de uma pessoa. João, eu não interrompi em momento nenhum, tive vontade, tenho que dizer, mas não interrompi, ainda por cima estou à distância, é um bocadinho mais difícil fazer o debate. Mas, portanto, o que eu estava a dizer era que realmente não houve aquilo que se costuma chamar de inocentar. A decisão do STF não foi no sentido de inocentar, porque avaliou o objeto da decisão e decidiu que afinal ele não tinha praticado aqueles atos. Não foi isso que aconteceu. No entanto, o primeiro e o segundo tribunal fizeram isso. E, portanto, não se pode dizer que nós nos estamos a substituir a ninguém. Eu não me estou a substituir a ninguém. Eu estou a ser absolutamente factual naquilo que eu disse. Goste-se mais ou goste-se menos. Então deixe-me só colocar a questão de outra maneira. O Chega é a segunda força política. Ambiciona ser governo. Sendo governo, o presidente Lula é reeleito para um segundo mandato. Não dialoga com o Brasil? Não há contactos Portugal-Brasil? Como é que isso se fazia? Bom, haverá sempre contactos Portugal-Brasil, há muitas formas de fazer os contactos, há ministros dos negócios estrangeiros que podem contactar entre eles, Cristina, e portanto isso não acontece. nada disso está em causa. Agora, isso é uma outra coisa distinta. Não está porque o Chega não está no governo, não é? Portanto, bom, mas eu estava aqui a colocar uma hipótese. Agora, há uma coisa que fica certamente como garantida, que é o André Ventura, enquanto Primeiro-Ministro, não iria apertar a mão Lula da Silva. Para nós essa é que é a vergonha. E não estar ali, como estamos a ver nestas imagens, André Ventura com uma t-shirt e estar numa manifestação. Cristina, então diga outros exemplos de líderes mundiais a quem não apertaria a mão. Não percebi, desculpe. Outros líderes a quem não apertaria a mão. Isso não...
As pessoas Isso não vai colocaria... ser perguntado ao André Ventura. Agora é assim, eu acho que as relações diplomáticas não têm que ficar cortadas por causa disso. Há muitas formas de a fazer. Acho que António José Seguro quis dar um sinal ao país a este ser o primeiro chefe de Estado a receber. Acho que é um sinal absolutamente errado, mas nós bem sabemos que o Partido Socialista está muito habituado a lidar com corrupção e com corruptos. E, portanto, talvez tenha sido por isso que ele tenha escolhido Lula da Silva para fazer esta primeira ação diplomática, digamos assim. Depois há as razões de Lula da Silva estar em Portugal sobre as questões da nacionalidade, que eu não sei se teremos a oportunidade de falar, mas que acho que também era importante abordarmos. A comunidade em Portugal? Absolutamente. É sempre lamentável quando nós ouvimos titulares de órgãos de soberania, deputados, neste caso até o líder da oposição formalmente, substituir-se à justiça de um país com o qual Portugal tem todas as vantagens em manter e aprofundar, insisto, uma boa relação. Do acordo do Mercosul, esta é uma oportunidade muito grande para as empresas portuguesas também. E, portanto, ouvir o presidente do Brasil, Lula da Silva, dizer que Portugal é uma porta de entrada preferencial, ou é mesmo a porta de entrada do Brasil para a Europa... De investimento, desde logo, é uma declaração de grande relevância e que a todos nós portugueses, nos deveria agradar. E, portanto, quando nós procuramos substituir a defesa dos interesses de Portugal pela política, peço desculpa, mas mais baixa, como aquela que hoje tivemos a oportunidade de assistir, e eu concordo em absoluto com o que disse aqui o José Cesário, acho sinceramente que não estamos a dignificar nem as instituições, nem as funções para as quais fomos eleitos. O que é que o Chega tem a dizer, não só à comunidade, seja ela apoiante de Bolsonaro, seja apoiante de Lula, sejam estes investidores ou potenciais investidores, o que é que o Chega tem a dizer a estes brasileiros que nos procuram? O Chega tem sempre defendido uma imigração regulada, com conta, peso e medida. Ou seja, o país deve receber, na medida em que tem capacidade para receber, sejam pessoas, obviamente, do Brasil ou de outros países que queiram vir para Portugal. Sendo certo que nós temos sempre referido que damos preferência a pessoas que venham de países com uma matriz cultural parecida com a nossa, o que obviamente é o caso das pessoas que vêm do Brasil. E, portanto, nós temos, todos os brasileiros são bem-vindos, que venham para cumprir as regras, que venham para trabalhar, que venham para procurar uma vida melhor, em segurança, com as suas famílias, não temos problema nenhum com isso. Agora, efetivamente, tem que haver este respeito e tem que haver um cumprimento também dos limites, de um respeito pelos limites que o nosso país tem capacidade para aceitar. Hoje ouvimos aqui falar bastante do acordo Mercosul, ainda vamos ver se o acordo Mercosul vai ser positivo ou não vai ser positivo para Portugal. Acho que é importante também ouvir-se muitos agricultores o que é que têm a dizer sobre o assunto e as suspeitas que eles têm que vão ser efetivamente prejudicados pelo acordo de Mercosul, porque vai entrar no nosso mercado um conjunto enorme de produtos que são produzidos no Brasil e noutros locais, mas com regras às quais os nossos agricultores não estão sujeitos, com questões de trabalho que não são as mesmas que têm que ser cumpridas também aqui em Portugal e que, portanto, têm custos muito mais elevados do que outros que são produzidos no Brasil. E, portanto, esta questão do Mercosul não podemos vê-la como sendo uma vitória para os portugueses, porque honestamente não está mesmo por provar que isto vai ser positivo para Portugal e nós temos muitas dúvidas que o Mercosul deva realmente... Falaremos